onda da pandemia volta a provocar muitos casos de afastamento de trabalhadores com Covid. Mas ainda tem muita gente com dúvidas sobre os direitos de patrões e também empregados quanto a licenças médicas e o trabalho em home office. A Cíntia Rocha procurou uma especialista em direito do trabalho para explicar tudinho pra gente. Vem com a gente então acompanhar. O Antoniel, de 34 anos, pegou Covid pela segunda vez. Ele conta que na primeira teve sintomas fortes e agora, como está vacinado, os sintomas foram leves. Assim que comunicou à empresa, foi afastado para fazer o isolamento. Enquanto não passa os 10 dias, é esse que é o dia a dia de quem testou positivo. E agora trabalha como jornalista e tem que fazer home office. E todo lugar é todo lugar, entendeu? Muita gente quer saber quais são os direitos e deveres tanto das empresas quanto dos trabalhadores com relação à Covid-19. Por isso, a gente está aqui na região central para saber quais são as principais dúvidas. Se o trabalhador apresentar algum sintoma de gripe, o que a empresa deve fazer? Ainda que ele não tenha comprovado que é Covid, a simples suspeita por motivo de ter sintomas de Covid determina que ele faça o isolamento até para não contaminar os seus colegas de trabalho. Se o funcionário foi afastado por suspeita de Covid, ele pode trabalhar home office? Poder pode. Vai depender de um consenso, de um acordo entre ele e o seu empregador, porque ele não pode ser obrigado a trabalhar em home office se o contrato de trabalho dele não tem essa previsão. Mas nada impede que seja feito esse combinado entre eles. Se a pessoa tiver com atestado, mesmo sem sintomas, ela pode trabalhar home office? Atestado médico tem que ser respeitado 100%, seja em relação a repouso, seja em relação ao prazo. Eu sei que recentemente mudou a regra, né, de tempo de isolamento, de tempo de quarentena. O Ministério da Saúde alterou isso. Se o atestado médico determina o afastamento do trabalhador do seu posto de trabalho, aquele tempo que está escrito no atestado médico tem que ser respeitado. Se o teste der positivo, serve como atestado na empresa? Não necessariamente como um atestado, mas ele serve como justificativa para não ter desconto no salário. Então, é considerado uma falta justificada ao trabalho, a falta que é imposta por motivo de isolamento. E se ele tem o teste positivo, ele é obrigado a fazer o isolamento. O que acontece se a pessoa testar positivo da Covid e esconder da empresa e continuar trabalhando normalmente? Isso é muito grave. Porque se a empresa não ficar nem sabendo que ele está testando positivo e que continua trabalhando, ele pode estar trazendo um prejuízo, um risco muito grande à saúde, inclusive dos seus colegas. E por conta disso, esse é o meu posicionamento pessoal, eu entendo que ele poderá ser demitido por justa causa. Eu entendo que essa é uma falta muito grave que ele está cometendo. Caso a pessoa testar positivo para a Covid, mas está sem sintoma e tiver atestado, e a empresa obrigar ela a trabalhar, o que pode fazer nesse caso? Contra a vontade dele, ele não pode ser obrigado a trabalhar em home office. É tudo uma questão de acordo, de consenso. Ele precisa ter uma conversa com seu empregador. Mas, assim, tudo é uma via de mão dupla. Assim como a gente espera que o empregador tenha o bom senso de afastar os empregados que estão com algum sintoma, ainda que não tenham atestado médico, ainda que não tenham exame positivo, a gente também espera que os trabalhadores tenham o bom senso de colaborar com o seu empregador se ele não tem sintoma nenhum e se ele tem condição de continuar auxiliando a empresa. E a respeito do isolamento, são quantos dias de afastamento para evitar contaminação e voltar ao trabalho? Com 7 dias a mais de 24 horas sem sintomas, já poderia ser liberado do isolamento e, caso ainda tenha sintomas, pode ficar até 10 dias. 5 dias é um tempo bastante reduzido e esse seria só permitido diante de não ter sintomas associado a um exame negativo feito no 5º dia, o que não é acessível para todos. Então, digamos que na maioria, hoje, entre 7 e 10 dias vai ser o período de isolamento dos pacientes.